Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do drone KF-102, que é um dronezinho inicial aí para quem está começando na carreira de drone, né? É um bem bacana para começar porque é um drone barato e fácil de controlar. E também tem umas imagens bem interessantes que eu vou deixar bem aí para que vocês possam dar uma olhada, né? E verificar. Bom, como eu disse, o drone ele é barato e também ele apresenta uma série de recursos interessantes. Eu comprei ele, por exemplo, com esse case, né, onde você tem a opção de comprar apenas o drone. Aqui nós não vamos entrar em detalhes em relação a configurações, nós não vamos ficar falando a respeito de calibração, nada disso. Existem diversos canais na internet que já tratam sobre isso. A ideia é falar a minha opinião como usuário, né, que esse aqui foi meu primeiro drone, até o momento. Então, esse drone ele tem algumas coisas que são interessantes, né? E ele é bem bonitinho, ó. Não sei se vocês podem ver aqui, ó, através do case, né? Eu comprei ele com a opção de 2 baterias. E aí vem um controle, uma bateria reserva e também vem aqui os cabos auxiliares e também as hélices auxiliares e o drone, propriamente dito. Mas você tem a opção de comprar apenas o drone sem necessariamente o case, né? Junto, acompanhando essa bolsinha. Então, eu vou falar para vocês a minha impressão em relação ao drone. Esse aparelhinho, ele é muito resistente. Como eu falei, né, foi meu primeiro drone, então eu realmente tive alguns percalços aí no caminho, né? Eu cheguei a bater com esse drone 2 ou 3 vezes, né? Então, não sei se vocês vão conseguir perceber aí pela câmera que as hélices já estão até com alguns arranhões aqui, mas nada que impedisse o funcionamento do aparelho. Ele funciona bem até hoje. E ele é um drone muito fácil de carregar, né? Então você coloca ele em qualquer lugar, qualquer bolsinha, e você consegue levar o seu drone. Aqui você tem um gimbal de 2 eixos. O que é o gimbal, pessoal? Essa câmerazinha aqui da frente, ela tem um dispositivo que controla para que haja a estabilização da imagem. Pelo fato desse drone ser um drone inicial, ele apresenta um gimbal de 2 eixos, quer dizer, não é aquela perfeição de estabilização de imagem, mas também não é ruim, né? Você consegue fazer uma imagem de qualidade, que ele diz que filma em 4K, mas para mim é HD, e traz aí algumas vantagens em relação à questão do preço. É um drone que custa em média, quando eu comprei, né, eu paguei em média R$800 com 2 baterias, mas hoje você acha até um pouco mais barato. Obviamente, se você for comprar aqui no Brasil, você vai pagar em média uns R$1.500, né? Mas depois eu vou deixar um link aí, ó, na descrição desse vídeo para que você possa acessar o site e comprar esse drone direto do fornecedor da China, que você consegue um preço mais em conta. Então, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, né? Aqui nós temos do lado direito, onde nós inserimos aqui o nosso cartãozinho de memória. Começa a partir daqui, né, a primeira discussão, né, que muitos falam aí na internet, né, se vocês forem pesquisar a respeito de como calibrar, de como navegar, utilizar esse dronezinho aí, muitos falam que um cartão de 64 como esse, não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, vocês não conseguem utilizar nesse drone. Também é um mito isso, né? A verdade é que você consegue sim utilizar um cartão de 64 GB. Muitos canais dizem que esse drone só aceita um cartão de memória de 32 GB. Eu tive essa impressão inicial, porque quando eu coloquei o cartão, realmente ele não reconhecia. Só que o que eu fiz? Existe um software de controle desse drone, no qual você vai instalar no seu celular e através dele você pode formatar o seu cartãozinho. Então, depois que eu formatei o cartão de 64, eu consegui utilizar sem problema nenhum, né? Então, esse era o problema que as pessoas acabavam não sabendo. Colocava o cartão e aí ele não reconhecia e deixava para lá. E aí o de 32 já reconhecia automaticamente. Então, uma outra dica que eu dou, muito importante, o meu primeiro drone eu perdi, que era exatamente igual a esse. Mas por quê? Eu utilizo, né, quando eu vou voar, esse drone, o controle não vem com bateria. Na verdade, o controlezinho dele, esse controlezinho aqui, você coloca 3 pilhas, né, do tipo AA. Na verdade, eu coloquei a AA, que é uma pilha recarregável, né, mas você pode colocar aí uma alcalina, comprar uma pilha normal, de preferência alcalina, tá? Por quê, gente? Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu com o meu primeiro drone.
Pelo fato de não ter assim muito conhecimento, né, e pelo fato de ser novo aí nessa questão de voo com drone, eu tive um problema com que meu drone não conseguia reconhecer os satélites. Que você, quando você vai calibrar esse drone, ele vai automaticamente precisa reconhecer uma quantidade mínima de satélites para que ele possa autorizar seu voo. E eu, pelo fato de ser marinheiro de primeira viagem, eu tentei fazer o quê? Eu tentei colocar o drone para voar sem que ele colocasse, sem que ele reconhecesse, né? Liberasse a quantidade de satélites. Ele tem aqui um modo GPS que eu posso pressionar, né? Eu posso pressionar esse botão GPS e desligar a opção de GPS. Deste modo, ele permite que eu faça o quê? Ligue o motor e decole o drone. Mas o grande problema disso é que se você precisar pedir para que o drone retorne para casa, através da função Return to Home, ele não vai voltar. E aí foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu tive dois problemas. Além dele não reconhecer, né, o satélite, eu perdi o sinal de FPV. O que é isso? É a transmissão de imagem que o drone faz, né, da câmera dele diretamente para o seu celular. E aí o que aconteceu comigo? Eu fiquei sem o sinal e eu não tinha calibrado o drone para que ele pudesse retornar ao ponto de partida, então eu perdi meu drone, né? Resumindo, perdi. E também tinha um detalhe que eu não sabia, descobri há pouco tempo, que por que quando eu decolei o drone, eu não tive muito controle. O máximo que eu consegui fazer foi levantar e ele automaticamente saiu voando que nem um louco, né? Numa praia que eu estava, né? Tinha uns coqueiros e etc. E eu não conseguia dar os comandos e ele simplesmente saiu voando de lado, né? Depois de muito tempo eu percebi que quando você usa pilha recarregável, né? E se ela não tiver com boa qualidade, automaticamente ele não vai obedecer os sinais do seu controle. Então foi isso que aconteceu comigo. Na verdade, ele não reconheceu os sinais do controle, né? Então é um detalhe muito importante, eu vou colocar no vídeo também, quando reconhecer que a sua pilha não está disponível. E um outro detalhe, sabe por que ele não reconheceu os sinais, né? Porque que ele não deixou calibrar, na verdade, nem calibrar o drone eu consegui, porque justamente a pilha estava com a carga baixa. Então você com uma voltagem baixa na sua pilha, ele não permite que você calibre o drone, quer dizer, que é preparar o drone para voltar ao ponto de origem. Então, meu primeiro drone eu perdi justamente pelo fato de desconhecer isso, e ninguém fala isso em outros canais. Tem vários canais na internet que explicam como usar o drone, né, calibrar, né, ir para cima, para baixo, para o lado, etc., mas não explicam esses detalhes, como eu falei do cartão, e também desse detalhe da pilha, que às vezes você tenta ligar um modo para fazer a calibração e ele não permite. E aí o que acontece? Ele não vai deixar você calibrar o seu drone de jeito nenhum. Eu achava que ele não estava reconhecendo, ele não estava visualizando os satélites, mas na verdade é um dispositivo de segurança para você não levantar o seu drone e simplesmente ele perdeu o controle o sinal com controle. Quando você perde o sinal com controle, o seu drone fica voando solto. Por mais que ele tenha GPS, ele vai voltar e pode abaixar, né, naquela mesma região. Entretanto, você vai ter dificuldade aí de saber onde ele vai pousar, porque ele nunca pousa no lugar certinho onde ele decolou. Então são dicas importantes para que você saiba antes de você tentar levantar o seu drone. No mais, ele é um excelente drone de entrada, recomendo demais, ele faz belas imagens, obviamente que não é completamente estabilizado, mas pelo fato de ser um drone de entrada, você consegue fazer belas imagens com preço acessível. Também não espere que ele vá a uma distância muito longa, como o fabricante disse, que eles informam que vai a 1,5 km, 1 km e alguma coisa. Na verdade, não vai, né? Com 300, 400 metros, talvez, se você tiver com um lugar deserto, que não tem interferência de Wi-Fi e outros dispositivos, você consiga aí alcançar uma distância de 400, 500 metros estourando, né? E muitos canais também falam que essa telemetria que apresenta no controle, que é a visualização que você verifica a distância, a altura que o drone já atingiu, ela não é correta. Então, pelo que eu consegui até hoje, pelo controle, a minha telemetria mostrou que eu conseguia até 550 metros num lugar aberto, sem interferência com o FTP. Mas a partir disso já começa a perder o sinal. Então, gente, fica a dica para vocês, não deixem de se inscrever e se vocês quiserem também, deixem seus comentários que assim que possível estarei respondendo a todos. Um grande abraço e tchau, pessoal!